Sou um discípulo do filósofo Dionísio. Preferiria antes ser um sátiro do que um santo. Nietzsche, que nasceu em 1844 e morreu em 1900, embora os últimos 10 anos da sua vida ele tivesse bastante doente, bastante debilitado e praticamente não tivesse vivido esses 10 anos, pode ser considerado um dos pensadores mais importantes de toda a história da filosofia. Na minha humilde opinião, o mais importante, pelo menos se tratando de filosofia ocidental. Um dos motivos disso é porque Nietzsche é um filósofo da suspeita, tá? Nietzsche é um filósofo que vai suspeitar das coisas como elas são, vai suspeitar de toda a história, toda a tradição filosófica. Nietzsche é um crítico da tradição filosófica e por isso que muitas pessoas vão ter enormes dificuldades de entender, embora ele não escreva de maneira tão complexa, né? Ele também não escreve de maneira simples, vai depender do livro que você estiver lendo, vai depender da frase, mas se você ainda não se adentrou a estudar a história da filosofia ocidental, dificilmente vai fazer algum sentido ler Nietzsche, embora a sua escrita poderosa ela faça com que ainda assim seja interessante ler Nietzsche, né? Então, na internet a gente vai ver muitas frases de efeito, muitos memes, muitas pessoas propagando frases isoladas de Nietzsche sem compreendê-lo, porque não tem como compreender Nietzsche sem compreender, pelo menos razoavelmente, a história da tradição da filosofia ocidental. Então, quem quiser uma pequena introdução, tá, de Nietzsche, uma coisa bastante simples, né? Eu vou recomendar o livro da Scarlett Martin, chamado Nietzsche, tá? Scarlett Martin é talvez a maior comentadora, talvez a maior especialista em Nietzsche do Brasil e, na minha opinião, uma das maiores do mundo, tá? Então a gente tem aqui o privilégio de ter a Scarlett Martin viva, dando palestra, fazendo live, né? Pesquisem por ela no YouTube, vocês vão achar bastante coisa interessante. Esse é só um livro introdutório, o mais introdutório, mas tem vários outros livros interessantes que eu vou falar aqui no canal. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem quiser contribuir com o Apoia-se. Então, primeira coisa, né? Como é que Nietzsche chega na filosofia dele? Como é que Nietzsche chega no pensamento filosófico dele? Bom, um dos fatores é o fato de Nietzsche ter estudado filologia, tá? Filologia que é a tentativa de restabelecer os textos clássicos dos gregos. Então Nietzsche vai estudar os pré-socráticos, Nietzsche vai estudar Heráclito, que vai influenciar muito, né? A ideia de tudo flui de Heráclito, a ideia de que a vida é um fluxo, né? Então uma filosofia contra as estabilidades, tá? A gente vai dizer que Nietzsche é o início da pós-modernidade filosófica, né? Essa modernidade líquida de Bauman, etc. Então é essa liquidez, né, essa fluidez que já está lá em Heráclito. Então Nietzsche tem toda essa bagagem de textos gregos, né? Nietzsche é um antiplatônico, tá? Nietzsche vai estudar bastante Platão, bastante Sócrates, né? Que Sócrates nunca escreveu nada, então estudar Platão é estudar Sócrates, porque os diálogos de Platão são socráticos. Então Nietzsche é alguém que vai estudar e vai se opor então ao mundo das ideias, à metafísica das formas ideais de Platão, e que vai essa metafísica, esse modo de fazer filosofia platônico vai permear a história da filosofia, né? Na Idade Média, com Santo Agostinho, o próprio Aristóteles vai ter sérias críticas a Platão, mas também tem um modo platônico de fazer filosofia. A gente vai ter Tomás de Aquino, a gente vai ter Kant, né? Nietzsche é um grande crítico de Kant, com a crítica da razão pura, com essa tentativa ainda, né, de manter algo estável, de buscar verdades universais. Nietzsche é um grande crítico e ele tira isso tanto da filologia, né, dos textos clássicos, da crítica que ele vai fazer, quanto ele vai ser influenciado também por Schopenhauer e Wagner, tá? Schopenhauer na filosofia, né, o mundo como vontade e representação. A questão da vontade de potência vem aí de Schopenhauer, tá? E Wagner, né, na música, Nietzsche vai se influenciado muito pelo potencial artístico, né, pela música. Então, se Nietzsche está lutando contra certo ideal de conhecimento que busca o estável, né, a arte é aquilo que cria algo novo, a arte é um outro tipo de potência humana que fica um tanto quanto de lado na filosofia, embora tenham autores que tenham trabalhado, claro, né, Nietzsche não tira as ideias do nada, mas então a partir dessas influências ele vai ter esse viés, né, esse viés de fluidez, esse viés
viés dionisíaco, né? O Nietzsche entendido como um discípulo de Dionísio, né? Existe então Apolo, que é o deus da harmonia, o deus da beleza, o deus da ordem, e existe Dionísio, né? Que é o deus da embriaguez, o deus do vinho, o deus da desordem. Então Nietzsche vai entender, né, nos gregos, que existem essas duas forças, que a própria filosofia platônica e socrática vai então privilegiar demasiadamente esse viés apolíneo, e que a gente precisa então resgatar. Na tragédia grega, o apolíneo e o dionisíaco estavam de certa forma em maior harmonia, mas com Sócrates e com Platão vão dar esse viés de privilégio ao Apolo, né? E precisa ser resgatado esse lado dionisíaco. Então Nietzsche quer resgatar esse lado dionisíaco na filosofia. A vida é luta, a vida é combate, tá? O que a gente chama de ordem é um momento, né? Um momento de algum tipo de solidez, mas que vai passar dentro de uma vida que é constante, onde tudo flui, onde tudo é desordem, onde tudo é embriaguez e etc. Então, tudo é luta, né? Até eu mesmo, eu sou uma luta entre as minhas células, os meus neurônios, os meus tecidos, tá? Eu tô em constante mudança, eu tenho inúmeras forças, inclusive, né, se a gente for entender que Nietzsche vai influenciar o próprio Freud, até a minha psique é uma questão, uma constante luta, né, entre consciente, inconsciente, desejos, pensamentos. Então, todo esse viés de luta, esse viés da vida, esse viés que se opõe a uma filosofia estável, né, que busca o que é a natureza humana, o que é o natural, o que é a verdade, o que é o certo, o que é o errado em si mesmo, né, as essências. Existe em Nietzsche uma filosofia que vai ser ferrenhamente contra, vai ser uma resposta às vozes que foram silenciadas durante séculos por uma tradição filosófica. Uma tradição que a gente poderia inclusive chamar de racionalista, né? Nietzsche vai se dizer como irracionalista, embora esse irracionalismo tenha que ser interpretado muitas vezes como uma pegada, né? Uma metáfora, com uma pegada irônica, com uma pegada... ele não vai abandonar completamente a razão, mas ele vai fazer uma crítica da razão, né? A razão é um dos inúmeros impulsos que existem nessa vontade de potência que é o universo, tá? No ser humano, então, inclusive, né? Que é uma representação disso, porque Nietzsche tem influência de Schopenhauer, e a razão é um desses impulsos, tá? Ele não vai negar a existência de uma razão, ele vai dizer que ela é um dos impulsos, né? Como vários outros, como os instintos, né? O impulso criativo da arte. Então, tirar a razão do pedestal. Não é tanto acabar com a razão, o objetivo de Nietzsche não é acabar com a razão, é tirar a razão de um pedestal. É que o ser humano se entenda como um animal que em algum momento muito recente, inclusive, desenvolveu essa consciência, essa razão, e justamente por ser um momento recente, é uma das coisas menos desenvolvidas que ele tem. Nós somos partes do mundo, tá? A gente faz uma separação muito mais pedagógica do que real entre natureza e cultura, entre ser humano e mundo, entre razão e paixões. Ele vai dizer, então, que com Platão, né, com Sócrates e Platão, a gente duplica os mundos, né? Existe esse mundo, o mundo real, o mundo, na verdade, o mundo sensível de Platão, e existe um outro mundo, o mundo inteligível. Nietzsche é alguém que vai se opor a esse mundo inteligível, vai se opor a esse mundo das ideias, né? Vai se opor a um mundo que não seja esse mundo tal como ele existe. Para Nietzsche, tudo é desse mundo, tá? Então a gente vai ter uma filosofia que, como a tradição filosófica, né? Se a gente pegar os próprios manuais de filosofia, vai dizer que o filósofo busca as verdades eternas, ele busca as essências, etc., né? Vai traçar o filósofo como aquela pessoa que busca aquilo que está em outro mundo, né? Não busca que nem o religioso pela fé, mas busca pela razão aquilo que existe em outro mundo, num mundo inteligível, ou qualquer outro termo que você prefira dar, tá? Nietzsche vai pensar no mundo tal como ele existe. Nesse mundo, a verdade, a moral, a beleza, né, a estética, isso são coisas desse mundo, tá? Então essa ideia de verdades absolutas e objetivas, verdades morais para além dos seres humanos, a moralidade, ela é uma construção de culturas que visa a manutenção dessas culturas, tá? Não existe nenhuma instância da moralidade inscrita no universo, né? Como querem aqueles do direito natural, enfim, das verdades objetivas
morais, etc., ou estéticas, tá? Também não existem verdades objetivas estéticas. Nietzsche é um pensador, então, se você se sente um tanto incomodado com esse tipo de linguagem, com esse tipo de maneira de pensar, Nietzsche é um filósofo bastante propício para ser lido. Nietzsche, ele vai dizer que Deus está morto, né? Embora ele não acreditasse em Deus, é importante ressaltar que ele não vai dizer que Deus não existe, ele vai dizer que Deus está morto. Também não existem argumentos racionais contra a existência de Deus, porque isso simplesmente não faz sentido na filosofia de Nietzsche, tá? Ele simplesmente vai dizer que Deus está morto, né? Esse mundo, então, esse mundo inteligível, esse paraíso, né? O ser humano se comporta em busca do paraíso, esse ser humano que baseia sua moralidade na vontade de um Deus ou em algo transcendente, né? Isso tudo está morto. Agora é dentro das culturas, é dentro dos instintos, é dentro dos comportamentos que a gente vai ver a moralidade, que a gente vai ver como se dão as coisas. Nietzsche é um filósofo da terra, Nietzsche é um filósofo da natureza. Ele tem críticas ferrenhas ao cristianismo, então, né? O cristianismo faz a nossa civilização enferma quando ele pressupõe um outro mundo onde seremos felizes, um outro mundo onde os injustos serão punidos, né? E tira a atenção desse mundo. A justiça, a felicidade, a moral é aqui e agora, tá? Quando a gente joga isso para outro mundo, é porque somos fracos, é porque não temos o poder de punir o outro, aquele que me faz mal, né? Eu não tenho o poder, eu sou fraco, eu não posso puni-lo, eu não posso subjugá-lo. Então eu crio um mundo, né? Eu internalizo um mundo onde então eu vou ter a minha desforra. Ele vai ser um crítico de conceitos como altruísmo, como compaixão, né? Nessa aula introdutória aqui não tem muito como a gente se aprofundar. Ele vai ser o filósofo do ressentimento, ele vai dizer que muitas vezes a gente, justamente por não conseguir ir à desforra do mais forte, a gente internaliza uma série de coisas em termos de ressentimento, tá? Cria uma moral a partir disso. E uma moral, né, a partir de Platão e Sócrates, que ele vai entender como doente. Nietzsche vai se ver como um médico da civilização. Ele quer tirar essa doença da civilização. Inclusive, essa moral, que a gente está chamando de platônica e socrática, vai ser traduzida em termos cristãos, tá? O cristianismo, para Nietzsche, é um platonismo para as massas, tá? É um platonismo que você vai não mais ler os textos platônicos, que são complexos, etc., mas você vai ter algumas verdades, você vai ter um pastor, você vai fazer parte de um rebanho e você tem um pastor que te conduz, então, essas verdades, a esse mundo, esse outro mundo, então, que vai te exigir uma moralidade da obediência, uma moralidade da obediência. Então, Nietzsche também é um crítico da obediência e por isso ele é uma ferramenta muito importante para a filosofia hoje. Ele tem várias questões interessantes, como a doutrina do eterno retorno, como a transvaloração de todos os valores, como o Übermensch, o além-homem, muitas vezes traduzido como super-homem, que é uma tradução não muito interessante, porque dá uma ideia completamente deturpada, tá? E todo um pensamento bastante rico, que influencia vários pensadores, influencia Nietzsche, influencia Deleuze, influencia Derrida, influencia tudo aquilo que a gente chama de pós-moderno ou pós-estruturalista, né? Pós-moderno se torna um termo palavrão, mas justamente, né, se torna um palavrão justamente para não ter que lidar com toda a concretude dessa filosofia devastadora, dessa filosofia que coloca, né, que faz o crepúsculo dos ídolos, um livro de Nietzsche, né, que coloca os ídolos no chão, que pega todas essas verdades metafísicas transcendentes que a filosofia, o pensamento ocidental tenta construir, né, e tenta derrubar. Então, sempre tem aí muito incômodo no pensamento de Nietzsche, né, muito incômodo na ordem estabelecida, né, então nas igrejas, nas instituições, Estado, traz muito incômodo, porque precisa-se desses valores, dessa ordem, né, dessas invenções, então, da humanidade, que faz com que os seres humanos se comportem, né? As instituições precisam disso, e Nietzsche é uma arma contra isso, né? Nietzsche é um remédio contra isso, um remédio que, inclusive, é até um tanto problemático, se a gente for ver que a gente precisa de alguma ordem, né? O que a gente faz depois de ler Nietzsche, né? Se você ler muito Nietzsche, você vai pensar, o que eu faço agora, tá? E para isso,
né, eu vou então discutir bastante essas questões existencialistas, que vão além de Nietzsche, mas que também estão anteriores a Nietzsche. Nietzsche, como eu falei, né, ele é influenciado pelos gregos, ele é influenciado pelo Schopenhauer, mas Schopenhauer é influenciado pela cultura oriental, até Nietzsche tem influência da cultura oriental, que fica de lado, né? A gente tem uma filosofia muito eurocêntrica, tá na hora da gente acabar com esse eurocentrismo na filosofia, embora eu esteja falando de um autor europeu, né? Mas é ir para outros locais de pensamento e sair desse pedestal. Nietzsche é um pensador que quer tirar a gente dos pedestais. A gente precisa tirar a filosofia de um pedestal, a gente precisa tirar o conhecimento de um pedestal, a gente precisa tirar a verdade de um pedestal, a moral de um pedestal, a estética de um pedestal. A gente precisa, né, fazer o crepúsculo dos ídolos, né? Ídolos é aquilo que está num pedestal, tá? Não são necessariamente só os deuses, mas tudo aquilo que a gente coloca num pedestal metafísico e fala, não, aqui não pode tocar. Se você tocar, tudo desaba. Aqui se você tocar vai dar tudo errado, né? Então, é um convite, né, uma filosofia da suspeita. É um convite a uma filosofia dionisíaca estudar Nietzsche. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.